Queridos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia, pastora da Sara Nossa Terra Granja Viana, e é com grande alegria que eu dou início a mais um culto da família. Quero aproveitar esses momentos iniciais, como de costume, agradecer pela sua presença, pela sua participação, dizer que esse é o momento em que você pode e deve compartilhar o link com as pessoas a quem você ama, para que todos nós possamos juntos aprender mais um pouco através da palavra de Deus e cultuar ao nosso Deus, único Deus digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E eu inicio esse culto agradecendo a cada um de vocês que tem participado conosco de toda a programação da igreja. Cada um dos discipulados, cada um dos culto de terça-feira, obrigada pela sua participação. Tivemos ali uma palavra abençoada por parte de Deus sobre as nossas vidas e na próxima terça-feira nós teremos novamente a sequência dos cultos de campanha. Então você que tem participado, não perca, não deixe de participar conosco, porque isso, além de ser motivo de grande alegria para toda a comunidade, eu creio que Deus tem te abençoado. Temos as nossas células, lugar onde nós somos edificados pela palavra de Deus, onde nós fortalecemos os nossos vínculos de amizade e não perdemos um pouco daquilo que nós temos no ambiente presencial, que é a comunhão entre os irmãos da igreja. Amém, queridos? E expandimos também o nosso conhecimento, conhecemos novas pessoas, podemos compartilhar e convidar pessoas do nosso meio de convívio, do nosso trabalho, do lugar onde nós estudamos, enfim, da nossa família. É um tempo maravilhoso que você pode reservar para que você tenha um momento exclusivo ali de comunhão com os irmãos, aprendendo a palavra de Deus. Nós temos os nossos encontros de arena, nossos cultos de arena. Motivo de grande alegria para a igreja, motivo de grandes aprendizados para cada um dos nossos jovens. Os nossos líderes, ele tem trazido, cada sábado, uma palavra de Deus sobre as nossas vidas que tem nos edificado, que tem nos fortalecido. Por isso, não deixe de participar, não deixe de convidar outros jovens para que estejam também em comunhão com os irmãos da igreja, aprendendo da palavra de Deus, com muito louvor, com muita adoração, com muita alegria, com muita energia que vem de cada um dos nossos jovens. E nós temos, aos domingos, o culto da família. Pela manhã, palavra com o nosso querido pastor Wellington, à tarde, com os nossos queridos pastores Eriveldo e Horaci. Toda a programação da igreja, devido ao momento que nós estamos passando, está de forma online. Então, quando você for assistir um culto, não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever no canal da igreja, porque isso nos ajuda muito para proporcionar cada vez mais melhorias de forma tecnológica, visual, para que você tenha acesso à palavra de Deus. Amém, queridos? E essa semana eu quero relembrar você que ainda não se inscreveu para o Revisão de Vidas. Queridos, não perca tempo. Nós temos uma programação e uma agenda onde nós dependemos da sua inscrição. Mas, pastor, o que é o Revisão de Vidas? Revisão de Vidas é um momento em que nós compartilhamos, num dia agora de forma online, a palavra de Deus, levando você por um caminho de se conectar com Deus, e um Deus que se apresenta para nós como Pai. E esse momento ele é maravilhoso porque também é uma oportunidade para que você conheça um pouco mais da visão da Sara Nossa Terra. Conheça um pouco mais da estrutura da igreja, e o Revisão de Vidas ele é um passo na direção desse conhecimento. O Revisão de Vidas é o início de uma jornada, de uma caminhada através da visão da igreja Sara Nossa Terra. Amém, queridos? Então, por favor, essa semana não deixe de se inscrever. Aliás, se você quiser e não conhece, não sabe o que é a Revisão de Vidas, manifeste-se no chat que nós chegaremos até você. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm colaborado conosco nesse ministério de entrega de cestas básicas, o Ministério Social da Sara Nossa Terra, Granja Viana, onde nós temos tido uma iniciativa, ainda que pequena diante da necessidade de tantas pessoas, mas de proporcionar para elas, num primeiro momento,
a segurança de ter garantido ali a sua refeição através da cesta básica que nós temos ofertado, que nós temos disponibilizado para cada uma delas em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu quero convidar você para que você possa verdadeiramente estar conosco nesse momento, nesse tempo, né? E possa colaborar com os irmãos de forma a doar uma cesta básica ou um alimento não perecível. Mas eu quero dar início a esse momento de culto, trazendo algumas reflexões que nós temos falado a respeito da palavra de Deus. Há alguns meses eu venho trazendo para a igreja refletir a respeito dos atributos de Deus. Nós falamos de vários ao longo de todos esses cultos. Falamos como o nosso Deus ele é acessível, como o nosso Deus ele é disponível, compassivo, como ele é um Deus seguro, como ele é um Deus corajoso, disciplinado, ele é um Deus fiel. Falamos que ele é um Deus focado, um Deus perdoador, um Deus generoso, um Deus manso. Falamos como Deus é bom, como ele é gracioso, como ele é humilde, como ele é alegre, como ele é benigno, como ele é amoroso, como ele é paciente, como ele é pacífico, como ele é devoto, como ele é puro, como ele é responsável, como ele é sensível. Falamos de tudo isso, pastor, assim, se você não prestou atenção, a cada início de culto de domingo nós falamos a respeito de um atributo de Deus. E eu estou muito feliz porque nessa manhã nós vamos falar a respeito de mais um atributo de Deus. E eu quero dizer para você, aliás, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui, como eu, chegaram na Sara Nossa Terra e identificaram pessoas que são aquelas que estão sempre dispostas a servir? Anjos, né, da igreja, que você mal diz algo que você precisa, ela já está lá disposta a te ajudar. E nós temos várias pessoas assim na igreja. E eu quero dizer que no mundo tão egoísta, que só pensa em servir a si mesmo, nós podemos encontrar pessoas como essas, né, que tem essa característica e esse dom que vem de Deus de servir ao próximo. E isso faz parte, inclusive, da própria natureza da pessoa. Parece que é algo que é tão natural, que faz tão, de uma forma tão descompromissada, né, com tanto amor, que é natural. E a gente fica tão grato a essas pessoas, e na igreja tem muitas pessoas assim. E eu louvo a Deus por cada uma delas. Sabe por quê? Porque até para que a palavra chegue de forma online para você, saiba, existem muitos servos trabalhando para que tudo isso colabore de uma forma maravilhosa e você tenha a palavra de Deus aí no conforto da sua casa. Então, eu louvo a Deus, porque esse é um dom e é uma característica de Deus, né? Um atributo de Deus que Ele compartilha para que nós possamos ser imitadores, e é totalmente possível. Então, nesse mundo, pastora, tão egoísta, sim, existem pessoas assim. E a palavra de Deus, ela diz que essas pessoas, elas não conseguem fazer isso somente de forma natural. Saiba, você que é sério, você que conhece uma pessoa que naturalmente serve a Deus e serve ao próximo, vem de Deus. Esse é um dom que vem de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Então, queridos, aqui fala muito a respeito disso, né? Que esse é um dom de Deus. Reconheça e respeite essas pessoas, porque realmente é algo divino. E uma outra coisa que o Senhor, através desses atributos que Ele possui e manifesta através da pessoa de Jesus Cristo, Ele dá isso como uma ordem ao seu povo, uma ordem para aquele que acredita no Senhor Jesus. E está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião da carne, da vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E Jesus foi o nosso principal modelo em tudo isso, e Ele nos lembra o tempo todo que isso é algo que, inclusive, o próprio profeta Isaías, um dos maiores profetas que nós tivemos, que anunciou Jesus, lembra da passagem? Um menino nasceu, inclusive virou tema de várias canções. Ele diz ali no livro, no capítulo 42, versículo 1, ele diz assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça a nações.
E lá no livro também de Isaías 52:13, ele anuncia dizendo: vejam o meu servo, agirá com sabedoria, será levantado e erguido, muitíssimo exaltado. Queridos, que palavra maravilhosa, que dom maravilhoso que vem de Deus e que realmente nós temos para aprender com a pessoa de Jesus. Porque a palavra de Deus lá no livro de Mateus 20:28 diz assim: como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como o filho do homem que não veio para servir, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos. Santo Deus, santo, maravilhoso Deus. Nós louvamos o teu nome, porque como Deus, o Senhor se fez homem e ainda se despiu de toda a glória para que pudesse nos servir. Ele veio servir. Quem somos nós para rejeitar um mandamento, uma direção de Deus, algo que veio como um imperativo para que nós também pudéssemos servir? Então, queridos, se você é esse servo, se você tem esse coração de servo, sirva, porque esse dom veio de Deus. Se você não tem, aproveite essa mensagem para que você reflita a respeito disso e possa passar a exercer isso a cada dia, a começar de um tempo chamado agora. Lembra sempre daquilo que eu falo. O passado é um tempo em que você pode agradecer, porque isso te tornou quem você é hoje. O futuro é o exercício da sua fé, que crê na esperança das promessas de Deus. Mas o hoje é o tempo da graça, o tempo onde você pode ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Então, aproveite esse tempo, receba esse dom de Deus, que é um atributo de Deus, disponível para nós que somos homens e ainda enquanto pecadores. Mas nós podemos ser imitador daquele que nos salvou, Jesus Cristo. Sirva a Deus e sirva ao próximo. Que Deus abençoe a sua vida, tenhamos todos um maravilhoso culto. E antes do desfecho, quero orar pela sua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, na tua presença, eu glorifico o teu nome. Eu oro em teu nome, Senhor, ó Deus, nome acima de todo nome. Único nome que tem poder, digno de toda adoração, de toda exaltação. Pai amado, em nome de Jesus, por obediência à tua palavra, está dentro de cada um daqueles a quem, ó Deus, o aceitou. Que o Senhor possa nos abençoar a nossa família e permitir com que essa palavra flua para que nós possamos ter, ó Deus, em nome de Jesus, a força, a diligência, a fé, a obediência necessária para cumprir a tua palavra, ó Deus, e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para que pudéssemos fazer. E eu faço essa oração abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenhamos todos nós um maravilhoso, agora sim, um maravilhoso culto. De onde você está, eleve as suas mãos aos céus e aplauda ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Quando olho para trás, percebo quanto tempo, quanta coisa já não volta mais. Desde criança agradeço pela vida dos meus pais. Agora penso, cresço, venço, novo tempo me refaz. Quando olho ao meu redor, percebo que a tempestade me fez alguém melhor. Superei cada dificuldade, nunca estive só. Se você semeia o bem, um dia colherá um bem maior. A vida tem o seu começo, meio e final. A esperança não morre na praia, se o coração está em Deus.
lembrança nos impulsiona com força. Se o coração está em Deus, a esperança não morre na praia. Se o coração está em Deus, cada lembrança nos impulsiona com força. Se o coração está em Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior, e eu quero fluir em tuas águas, e eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior, e eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará
as nações em amor, e ruja o leão, e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quebrantado me achego aos teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Me entrego a ti, ao teu querer me rendo. No santo lugar
segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser, eu te amo, te amo. Vazio, eu me prostro aos teus pés outra vez. O teu amor constrange o meu coração, curando-me. Me entrego a ti. Ao teu querer me rendo, no santo lugar, minha alma segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser, eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser, eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser, eu te amo, te amo. Eu te amo, te amo. Bom dia, igreja. Hoje, domingo, dia 18 de abril de 2021. Um dia maravilhoso. Você já está sendo abençoado por esse início de culto, por todos esses louvores. Um dia que o Senhor preparou para todos nós, para que nós possamos falar da sua palavra, para que nós possamos expressar o seu amor, para que nós possamos lembrar de todas as coisas que o Senhor fez, faz e sempre vai fazer por todos nós. Um dia maravilhoso na presença do nosso Deus e Pai e Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao ensino do livro de Romanos. Nós já chegamos no capítulo 15, onde Paulo vai expor hoje, já começamos esse capítulo 15 na semana passada,
E hoje Paulo vai expressar uma das suas principais, um dos seus principais objetivos ao escrever essa carta para os romanos, né? E aí ali ele coloca um dos seus principais objetivos, que era passar para a Europa, começar a evangelizar a Europa, a começar pela Espanha. E ele precisaria, né? Ele buscava o apoio da Igreja de Roma para que isso acontecesse. Mas antes de nós entrarmos propriamente na palavra, eu quero lembrar aqui a vocês, a todos vocês, que nós começamos desde o início de 2020 a falar sobre temas dos próximos 10 anos da igreja. O quanto nós temos que tomar cuidado com algumas coisas, a nossa característica só de escutar não adianta, nós temos que escutar, nós temos que entender, nós temos que colocar em prática, nós temos que eliminar do nosso coração, da nossa mente, todo o ensinamento errado que talvez tenha sido passado para você até os dias de hoje. Nós temos que adquirir esse conhecimento que vem da palavra de Deus, que vem do fundamento que é Jesus Cristo e também da base de toda a igreja que foi lançada pelos apóstolos de Jesus Cristo. Então, tudo isso faz parte. Então, cada tema que eu estou falando aqui, você tem que trazer à tua mente. Olha, ele está falando dos próximos 10 anos da igreja. Ele está falando de características que eu tenho que assumir ou de coisas que eu tenho que deixar para que nesses próximos 10 anos, que muitas coisas já estão acontecendo, né, e que provavelmente irão acontecer, de acordo com vários estudiosos, claro que não é uma profecia, nada disso, na verdade, é oriundo de estudos, né? Claro que é a realização de algumas profecias, tudo indica para esses próximos 10 anos, mas obviamente pode ser que não aconteça absolutamente todas as coisas que foram estudadas, entendidas, estão sendo faladas, né? Mas eu posso te dizer que parte delas já está acontecendo logo no início desse período, na finalização da década passada e já no início desta década. Então, vale a pena que a gente preste atenção, que a gente tenha uma noção diferente de vida. Eu ainda vejo pessoas simplesmente vivendo as suas vidas rotineiras, mas sem dar muita atenção ou prestar muita atenção para a palavra de Deus, para os planos de Deus. Não que as nossas vidas não sejam importantes, não é isso. Mas nós sabemos, enquanto cristãos, que a vida é muito mais do que o nosso dia a dia, do que a nossa rotina nesse lugar. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Nós pertencemos ao reino de Deus. Amém? Então, só para refrescar a memória, eu vou passar por todos os temas. Eu não tenho como dar um brief de todas as palavras, mas eu vou passar por todos os temas. Hoje eu trouxe até aqui o meu laptop, porque são muitas informações e também são muitas informações do trecho de texto que eu falarei hoje sobre Romanos no capítulo 15. Então eu trouxe aqui para refrescar, para que eu não perca informações, para que eu possa passar para a igreja da maneira mais completa possível todas as informações. Então nós começamos em 2020 e o primeiro título nós falamos sobre dons espirituais. Depois falamos sobre falta de disciplina na igreja. Depois falamos sobre casados e solteiros e o divórcio. Depois falamos sobre limites da liberdade cristã. Aí depois passamos afinal, o que é ser espiritual? Aí fomos para questões que parecem antagônicas. Depois, alegria e tristeza, paz que excede todo entendimento, almas tranquilas. Será que o inferno é eterno? Chegamos com Paulo a Roma e começamos o nosso estudo do livro de Romanos. E aí, santidade, a vitória sobre o pecado. Quem nos livrará do corpo dessa morte? A lei do espírito da vida. Aí encerramos 2020. Entramos em 2021 com a palavra para esses anos, para esses próximos anos, né?
que é muito importante, até pelo momento que nós estamos vivendo. A primeira palavra foi prudência. Depois, a soberania de Deus. Como vai ser da sua forma ou da maneira que Deus determinou? Aí nós passamos para só nos resta cair de joelhos, o plano perfeito de Deus. Depois, cristãos de coração, mas com uma mente pagã. Foram 3 partes desse tema. Igreja, a única e verdadeira sociedade alternativa. Depois, nossa única dívida tem que ser o amor. Depois, saiba lidar com opiniões contrárias às suas opiniões, né? Isso aí já é mais recente. Depois, toda liberdade cristã é feita para agradar a Deus e ao próximo. A grande dificuldade dos cristãos em ter comunhão com os irmãos e os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo. E hoje, chegamos hoje, e o tema da palavra de hoje é: todo cristão é um sacerdote. E nós vamos precisar entender esse contexto de sacerdotes, né? Quando Jesus fala de um reino de sacerdotes, e tirar da nossa mente a noção da velha aliança, daquele sacerdote que existia na velha aliança, mas ter a noção do sacerdote que iniciou a partir da pedra fundamental que é Jesus Cristo, e de todo o alicerce lançado pelos apóstolos de Cristo. Então nós precisamos ter essa dimensão, precisamos ter essa noção. Assim que eu acabarmos o estudo do livro de Romanos, eu vou passar a trazer, nós vamos estudar juntos, eu creio nisso, em nome de Jesus, o livro de Hebreus. Esse é um outro livro que é extremamente importante. Todos os livros são importantes, mas eu peguei 2 livros que eles são muito importantes de acordo com os ensinamentos da época para a nossa realidade atual. O livro de Hebreus, não se sabe se foi Paulo que escreveu, não se tem essa certeza, mas é um livro que traz ensinamentos preciosos. Então, quando nós terminarmos o livro de Romanos, nós vamos entrar no estudo do livro de Hebreus. Amém? Então, antes de iniciarmos a palavra, feche os teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, e nós te pedimos, ensina-nos, para que nós possamos aprender, entender, colocar em prática e falar para as pessoas do teu amor e mostrar também através das nossas atitudes que a tua palavra é que faz diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, o tema do culto de hoje, do sermão de hoje é: todo cristão é um sacerdote. Então, antes de entrarmos no livro de Romanos 15, abra comigo a tua Bíblia em Apocalipse 1, versículos 4 a 6. Vamos lá. Apocalipse 1, versículos 4 a 6. Apocalipse 1, versículos 4 a 6. Apocalipse 1, versículos 4 a 6. A palavra de Deus, ela diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Então, Jesus, ele veio e trouxe e nos fez reino dele, reino de Deus. Nós somos reino de Deus e sacerdotes do Pai, assim como Jesus
é o sumo sacerdote. E hoje nós pertencemos ao Senhor. O prêmio de Jesus, um dos prêmios de Jesus, foi a igreja. A igreja hoje pertence ao Senhor. Eu sei, é o mesmo Deus, nós entendemos todas essas coisas, mas é importante, por vezes, separar essa figura de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que a gente possa entender melhor um pouco e a cada dia mais dessas funções que muitas vezes nos são tão difíceis de compreender. Então Jesus nos fez reino e também nos fez sacerdotes. Agora, a ideia aqui, nós vamos passar por isso aqui no texto de Romanos, não é que nós somos sacerdotes como eram os sacerdotes de Levi. A velha aliança já acabou, já passou, as coisas velhas se foram cumpridas, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, o entendimento de sacerdotes, apesar de alguns desenvolverem e terem a função ministerial, como pastores, como evangelistas, como bispos, como missionários, não é da função especificamente que Jesus está falando, mas do comportamento. Nós somos todos sacerdotes do Deus vivo. Então não importa onde você está, não importa o que você faz, você tem que se lembrar disso, você é um sacerdote de Deus. Então no seu trabalho secular, se você for um médico, se você for um motorista de ônibus, se você for um motorista de Uber, se você for um engenheiro, se você for um professor, se você for, seja lá qual a sua profissão, você é uma pessoa que é um sacerdote de Deus naquele lugar, mas não um sacerdote com a ideia de um sacerdote levítico. Esse é um dos grandes problemas. Nós trazemos o Velho Testamento o tempo todo para a nossa realidade, mas o Velho Testamento já foi cumprido na sua maioria, na maioria das suas promessas. Então, esses sacerdotes formados a partir da vinda de Jesus, do seu estabelecimento do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, e depois as bases lançadas pelos apóstolos, é sacerdote a partir deste momento. Mas tá bom, vamos entender a palavra, vamos caminhar através dela e que você possa estar conosco em todos os momentos. Amém? Então, vamos passar já para o texto de Romanos. Vá comigo a Romanos. Nós vamos ler Romanos do capítulo 15, né? Romanos 15, versículos 14. A princípio, eu vou ler Romanos 15, versículos 14 e 16. Então vamos lá. Romanos 15, versículos 14 a 16. Romanos 15, versículos 14 a 16. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então Paulo, aqui ele começa a dizer um pouco da sua função. Olha, eu sou um ministro, eu sou um apóstolo para os gentios. Eu fui convertido ali no caminho de Damasco. Eu sou um apóstolo legítimo para os gentios.
E aí Paulo, o que ele faz? Ele vai apresentar o seu ministério no decorrer do texto, nós vamos falar um pouco sobre isso, e o objetivo de preparar a igreja de Roma para a expansão que Paulo queria alcançar na Europa. E claro, Paulo conta com essa igreja de Roma como sua base, como uma das suas bases, e também como uma das igrejas fortes que vão possivelmente financiar essa missão de Paulo na Europa. Paulo conta com isso, e aí Paulo começa a falar sobre isso. Então o Paulo começa a dizer aqui para os romanos nesse texto? Se você pegar o versículo 14 e 15, ele começa e diz, olha, essa é uma igreja de experimentados. Essa é uma igreja de pessoas que conhecem a palavra de Deus. E vocês são capazes de orientar, né, de falar, de exortar, de ensinar uns aos outros. Eu percebo isso, né, pelo que me dizem. Não se esqueça que Paulo não está em Roma, tá? Lembra sempre disso. Eu sempre vou fazer questão de lembrar disso, porque Paulo ouve tudo que está acontecendo na igreja de Roma, ou em Roma, porque Paulo tem muitos relacionamentos naquela igreja. Ele conhece muita gente, ele tem muitos amigos naquela igreja. Então ele sabe a característica daquela igreja, o que ela estava passando. Então mais ou menos até o capítulo 11 de Romanos, Paulo expõe a doutrina, ele repete toda a doutrina. Você percebe que, mesmo ele reconhecendo que a igreja romana era uma igreja de pessoas experimentadas, ele não deixou de pregar novamente a doutrina. Ele repetiu novamente, talvez, tudo ou muita coisa que todos eles já sabiam. Então, por isso, não se canse de ouvir, muitas vezes, a mesma base, as mesmas palavras, ou o mesmo contexto de palavra nos cultos. Por quê? Porque isso vai reforçar o seu conhecimento, vai te dar detalhes que talvez você tenha perdido ao longo do tempo, e para aqueles que ainda não conhecem, eles terão a oportunidade de conhecer, de aprender, de entender. Então, é normal que isso aconteça. Não existe duas palavras, não dá para inventar uma nova palavra. Deus estabeleceu a sua palavra não passará e ela é eterna. Então, essa palavra será pregada todo o tempo, em todos os cultos, de todos os lugares, ou pelo menos deveria ser assim, até a volta e a consumação dos tempos, aonde nós conheceremos como somos conhecidos. Aí essa palavra não precisa mais ser pregada, ela já estará dentro de todos nós, será parte da nossa alma, né? Totalmente, uma alma reformada, uma alma purificada, uma alma santificada, o pecado já não vai existir, então talvez não exista mais necessidade de pregar essa palavra aqui, mas provavelmente ele nos ensinará muitas outras coisas, quem sabe, nós não sabemos ainda, nós temos uma dimensão muito humana de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, ele está falando sobre isso, ele está dizendo, olha, eu sei que vocês são cheios de bondade. Ele está dizendo isso para a igreja de Roma. Ele fala 3 coisas da igreja de Roma que eu, estudando aqui, anotei. Ele diz que a igreja de Roma ela é cheia de bondade, que eles estão cheios de conhecimento e que eles estão aptos a ensinar uns aos outros. Paulo reforça essas características que existem na igreja de Roma, mas nem por isso ele deixa de pregar o evangelho de Cristo e de reforçar absolutamente todos os conceitos. Lembrando que essa igreja tinha judeus, mas era uma igreja muito mais composta por gentios do que por judeus. Os judeus, na sua maioria, estavam dentro do seu próprio território. Então Paulo já está falando, já começa a dar indícios daquilo que ele veio fazer ali. E aí ele diz assim, olha, eu reforço para vocês, e o que Paulo reforça? Tudo que nós vimos até hoje, que nós estudamos até agora,
Eu não tenho como resumir, porque até o resumo de 14 capítulos seria extenso para falar. Então, eu peguei alguns conceitos que são principais de tudo que nós vimos Paulo tratando com essa igreja em termos de ensinamento e de prática nesses 14 capítulos. Então, do que Paulo falou? Paulo falou da depravação de judeus e de gentios. Ele começa falando sobre isso. Ele fala, então, da depravação de judeus e de gentios. Ele fala da salvação e justificação em Cristo Jesus, né, pela graça e pela fé em Cristo. Ele fala da união com Cristo. Ele fala da libertação do pecado. Ele fala do cumprimento e libertação da lei passada. Ele fala das bênçãos que existem no Espírito Santo e também retrata o papel de Israel na história da redenção. Lembrando que Israel também viveu no Antigo Testamento para o Messias, para Jesus, para a sua vinda, obviamente. E ele fala sobre isso. Então, nesses capítulos que nós estudamos, esses aqui são pontos principais de estudo e, obviamente, nós temos que trazer para os dias de hoje, para que nós possamos aprender, para que nós possamos viver, porque, claro, todos esses ensinamentos você fala, não, mas era para a época. Não, muitos desses ensinamentos, as suas bases principais, o seu cerne educativo, o seu cerne espiritual, eles estão, obviamente, nos servem nos dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela não passa. Ela serve para todas as épocas, ela é atemporal. E aí, ele diz o que aqui? Ele fala assim, que a gente precisa, apesar de ter o conhecimento, sempre ouvir e ler a palavra. Meu irmão, nunca tenha preguiça de ler a palavra. Nunca deixe de ler a palavra. E se você não tem esse hábito, comece a fazer isso a partir de hoje. Ah, mas eu não consigo, eu não entendo. Se não entende, anota. Foi assim que eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu também não entendi absolutamente nada. Eu comecei a ler e aquilo que eu não entendia, eu anotava, eu buscava, eu procurava, eu perguntava, porque eu sempre tive fome da palavra de Deus. Eu sempre tive vontade de aprender a palavra de Deus, porque de alguma maneira eu sabia que era aquilo que Deus deixou para se comunicar conosco de mais poderoso, de mais forte. Né? Eu sei que existem algumas manifestações que a gente chama de sobrenaturais, mas o que anda comigo todo dia é a palavra de Deus. Então, ela é a presença de Deus na minha vida todos os dias. Claro, o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. Obviamente que sim, sem ele, como nós entenderíamos a palavra? Então, a igreja de Roma, ela tinha essa característica. Agora a gente precisa lembrar algo que eu já falei aqui. A igreja de Roma, ela não foi fundada por Paulo. Aliás, ela não foi fundada por nenhum dos apóstolos. Provavelmente, tudo indica que a igreja de Roma foi fundada a partir de pessoas comuns que se converteram no dia de Pentecostes. Naquele dia que Pedro, depois de ter a manifestação de Pentecostes, ele prega ali e convertem-se 3.000 homens. Então, muito provavelmente, ali tinham romanos. A igreja de Roma foi formada a partir daquele momento. Então, alguns homens, alguns romanos, que se converteram naquele momento, foram para Roma e abriram a sua casa. Eles não abriram um templo. Aliás, esse termo, templo, é algo que nós trazemos do Velho Testamento. Hoje não existem templos mais humanos, não existem mais templos de pedra. Jesus já disse que o templo do seu espírito, o templo da sua habitação, somos nós. Então sim, existe um lugar onde nós chamamos de igreja, mas é um lugar para congregação entre os irmãos, um lugar organizado, um lugar que te dá um conforto para você sentar ali e ouvir a palavra, aonde, na maioria das vezes, o teu filho é cuidado enquanto você está assistindo o culto, aonde você tem, claro, mediante possibilidades,
um lugar ali para estacionar o seu carro, ou seja, você vai ter um conforto, um lugar adequado, onde você vai aprender a palavra e vai se relacionar com os irmãos, mas não é um templo conforme o Velho Testamento diz, entende? A santificação, o que santifica aquele lugar, somos nós. É o cristão que santifica aquilo que nós chamamos, entre aspas, vulgarmente, de altar. Não existe também mais o altar como era antigamente, esse altar aquele altar de pedra, onde eram feitos sacrifícios, onde se matavam novilhos e outras coisas mais, onde se derramava sangue, não existe mais esse lugar. Essas palavras templo, altar, nós herdamos, nós trouxemos do Velho Testamento. Agora, o que se espera? Espera-se o seguinte, tudo bem, nós herdamos essas palavras, mas nós temos que ter um entendimento diferente sobre estas coisas. E Roma, a igreja de Roma, a igreja dos romanos, muito provavelmente foi fundada a partir de um dos romanos terem se convertido lá na pregação de Pedro em Pentecostes. Ou seja, eles se tornaram sacerdotes ali naquele momento sem perceber. Eles não eram pastores, eles não eram missionários, eles não eram apóstolos, mas abriram as suas casas. Veja a importância de uma célula, meu irmão. Às vezes você abre a tua casa para uma célula, para uma reunião de oração, como você queira chamar. E dali, daquele lugar, nasce uma congregação, nasce uma comunidade cristã. Nesse caso, nasceu uma das igrejas mais fortes daquela época. E hoje, muitas vezes, aliás, a maior parte das igrejas deste mundo não são formadas nem por pastores, nem por evangelistas, nem por missionários, nem por mestres. Elas são formadas a partir de pessoas normais e comuns, é só o termo que eu estou usando, que abriram as suas casas para que a palavra de Deus fosse pregada. Não estou tirando de forma alguma a importância do trabalho de um pastor, de um mestre, porque eles edificam sobre a base dos apóstolos de Cristo. Nós vamos entender um pouco mais para frente sobre isso. É claro, eles vão trazer a organização, aquela comunidade cresceu, aquela casa, foi assim que surgiu a igreja aí na Granja Viana. É importante isso, todo mundo já conhece esse testemunho, mas talvez alguns não conheçam. Essa igreja aí, essa igreja que nós estamos hoje, a igreja a Sara da Granja Viana, de Cotia, ela nasceu de uma célula que tanto a minha esposa quanto eu tínhamos. Essa célula começou a ter proporções grandes de pessoas escutando a palavra de Deus e, obviamente, que chegou num ponto que o local onde nós tínhamos essa célula já não abrigava aquele número de pessoas. Aliás, era até um risco para o proprietário da loja, nós fazíamos isso numa loja, em relação a quebrar as coisas. Então, a gente entendeu que naquele momento era a hora de se abrir um prédio que nós chamamos de igreja, mas era uma comunidade que nasceu de uma célula. Então, essa comunidade de Roma nasceu de uma célula. E quantas outras comunidades nasceram de células? Agora, é claro que a pessoa comum, ela pode ser uma grande estudiosa, aprender muito da palavra, mas o que se espera? Ela vai iniciar aquele trabalho, mas para consolidar aquele trabalho, para trazer um conhecimento maior da palavra, para trazer uma organização melhor de acordo com o que os apóstolos lançaram, é necessário que haja ali um pastor, talvez um evangelista, um missionário, alguma coisa nesse sentido, porque apóstolos temos 12 e acabou. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso também, só passar para que a gente nunca se esqueça disso. Nós não somos apóstolos, nós não lançamos base da fé cristã, nós somos mestres e pastores que edificamos sobre a base lançada pelos apóstolos em Atos. Então, Cristo é a pedra fundamental, os apóstolos lançam a base e todos nós, a partir desse momento, desde aquela época da história, até os dias de hoje, até a volta de Jesus, edificamos sobre essa base lançada pelos apóstolos de Cristo.
Deu para entender, meu irmão? Ficou claro na sua mente? Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, Paulo estabelece ali, Paulo está dizendo o seguinte: olha, Roma, eu vim aqui, igreja romana, eu vim aqui não, né? Eu mandei essa carta porque ele começou o quê? A estabelecer naquela igreja, que foi fundada provavelmente numa casa, e que cresceu, e que obviamente ali já tinha um local que eles chamavam de templo, ou de igreja, eu não sei exatamente, e ele começou a lançar o fundamento da base apostólica que existiam neles. Eles eram os verdadeiros apóstolos de Cristo. E eles têm essa função de lançar a base, ou seja, fazer a igreja crescer, não em número, mas em conhecimento da palavra. Número é só uma consequência do quanto aquela igreja trabalha no sentido de evangelizar, de pregar, de amar. Se a igreja faz isso, naturalmente outras pessoas virão e também vão conhecer a Cristo através de pessoas que não só através do seu conhecimento da palavra, mas também da expressão dessa palavra através de obras. Obras não salvam, mas são expressões da palavra também. Vou falar um pouco mais sobre isso, Paulo fala sobre isso. E eles lançam aquela base. E aí, e é claro que Paulo, quando ele fala isso, ele já está visualizando e vislumbrando a sua ida para a Espanha, e que aquela igreja que aprendeu a fazer aquilo e que se fortaleceu, ela tinha provavelmente riquezas, iria ser a sua fonte de sustento missionária para a expansão desse evangelho. E aí Paulo, nesses versículos de 14 a 16, ele também usa palavras aqui. Se você tiver aí, se você tem essa curiosidade, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, ele lança a palavra, quando ele fala sobre o ministério dele, a palavra grega para ministro é liturgos. Liturgos significa aquele que presta serviço ao povo. E era usado para servidores públicos, né? Sejam eles governantes ou outro tipo de servidor público. Então, desculpa, quando a igreja ela vai crescendo, ela se apropria desse termo liturgos, né, que nós hoje chamamos de ministros de Deus, que é um prestador de serviço para as pessoas. É isso que faz um ministro de Deus. Ele presta serviço, ele é servo dos outros. Assim como Jesus orienta que sejamos servos de todas as pessoas, como ele foi servo de todos nós. Então, essa constituição de Jesus, né, essas funções que vêm com Jesus, né, de ser sacerdote, de ser sumo sacerdote, de servir-nos aqui também, e também de estabelecer o reino, ele vai e ensina a todos os seus discípulos, a todos os seus apóstolos. E Paulo diz: eu também faço isso, eu também sou um servidor público para os gentios. Porque Paulo, o que Paulo faz? Ele lança fora, ele, por decisão própria talvez, ele diz assim: eu não vou, nós vamos ler sobre isso, lançar fundamento aonde já existe fundamento. Ou seja, eu não vou pregar para os judeus, ali já tem os outros apóstolos, eles já fazem isso, eles já lançaram o fundamento. Eu vou lançar esse fundamento para quem ainda não ouviu, eu vou para os gentios. E Paulo ali começa a dissertar sobre o seu ministério. Ele também faz algumas comparações, se você reparar nesse versículo 16. Então ele está dizendo o seguinte: olha, apesar de muitas vezes nós chamarmos o pastor de sacerdote, de nós chamarmos esse local onde nós estamos pregando de templo, na verdade isso são só comparações com o Antigo Testamento, mas a noção hoje, ela mudou. Ela já tem uma outra dimensão, uma outra noção, uma outra forma de pensar sobre essas coisas. Hoje o templo é você, e aonde vocês se reúnem. Então nós não precisamos de pastores, precisam de pastores, porque os pastores
apesar de muitos não fazerem isso, pastores e mestres, esses é que edificam, ou seja, esses têm que ter conhecimento da palavra. Esses têm que ter conhecimento da forma de organizar as pessoas, de fazer com que a obra de Deus caminhe, que aquelas pessoas tenham conhecimento, tenham entendimento, tenham a assistência da palavra e também caminhem de uma maneira ordenada. Então, sim, há necessidade sempre de uma organização, ou senão as coisas ficam muito complicadas, muito perdidas. A Igreja de Roma cresceu e começou a estabelecer os seus próprios as próprias pessoas principais que desenvolviam ali o papel de pastores, sacerdotes, como queira. E a gente viu que quando Paulo veio, ele teve que lançar o fundamento para arrumar a casa, porque a casa estava bagunçada nisso, porque começou a existir ali muitos conceitos que não tinham nada a ver com Jesus Cristo. Então, sim, sempre há necessidade de alguém que tenha um conhecimento maior, que tenha uma experiência maior, para que ele consiga organizar isso em todos os lugares da sociedade, dentro das famílias, dentro dos trabalhos, dentro da escola, dentro das relações sociais, sempre tem que ter. Chegaremos no momento onde o nosso sumo sacerdote será Jesus Cristo e todos nós somos sacerdotes dele e ele mesmo será a pessoa que vai nos conduzir. Mas até lá, nós precisamos entender isso. Então Paulo está dizendo o seguinte, acabou. O sacerdote, como era visto antigamente, o sacerdote levítico, não existe mais. Aquele sacerdote já acabou, já foi cumprido o tempo dele, daquele tipo de sacerdote. Nós aqui somos sacerdotes que vêm segundo a ordem de Melquisedeque. Depois eu vou falar sobre isso, não hoje. Ou seja, são superiores a todo o sacerdócio levítico, porque ele vem de Deus. Porque Melquisedeque era alguém que não tinha princípio nem fim de dias, não se sabia de onde ele veio, não se sabia nada. Ou seja, ele é um arquétipo de Jesus Cristo, que vem de Deus, obviamente, nós sabemos. Então ele está dizendo tudo aquilo acabou. Então nós somos um reino de sacerdotes, mas de sacerdotes formados a partir de Jesus e pela base do fundamento apostólico, lançada pelos apóstolos de Cristo. E é isso que Paulo está falando nesses primeiros versículos. Amém? Então vamos lá. Abra a tua Bíblia aí em Romanos 15 e vamos ler agora dos versículos 17 até o versículo 21. Romanos 15, versículos 17 a 21. Romanos 15, versículos 17 a 21. Diz assim: Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Então Paulo deixa claro aqui o que ele quer. E ele faz isso através, ele se mostra um pouco do trabalho dele. Paulo não tem esse costume, porém ele tinha um objetivo, era cumprir o seu ministério no território gentílico, e ele precisava avançar. Então o que ele fez? Ele mostra para a igreja de Roma que a igreja de Roma não está sozinha, em primeiro lugar, que os apóstolos estão ali, que ele está ali, e que ele lança sobre a igreja de Roma a base de toda a solidez que Cristo ensina, e que eles estão ali juntos, e que eles são um só em Cristo. E o segundo ponto, ele mostra o resultado do trabalho que ele fez
até aquele momento. Ele quer o apoio de Roma, então, como ele quer o apoio, ele precisa mostrar para aquelas pessoas o que ele fez. Ele não é aquele cara, né, aquele missionário que chega e fala: eu sou um missionário, olha, me dá uma oportunidade, eu sou um missionário. Você nem sabe de onde veio o cara, nem sabe de onde ele é, quem constituiu ele, quem enviou, ele não sabe de nada. Ele aparece e fala: eu sou um missionário. Não, Paulo mostra o trabalho das missões que ele teve, de como apóstolo de Cristo. Ele evidencia o trabalho dele para a igreja de Roma, para buscar o apoio dessa igreja. Entende, gente? Nós somos humanos, sempre vai ser assim. E Deus está conosco, e Ele está fazendo um trabalho que é lícito, Ele está fazendo um trabalho do ministério de Deus para aquilo que Ele foi destinado, ser um ministro de Jesus Cristo para os gentios. É isso que Ele está mostrando, e é isso que Ele está ensinando. Então, a glória de Paulo, ele tem o cuidado de dizer: olha, tudo que eu fiz até hoje, e foi um trabalho extenso, e nós sabemos que foi, eu fiz não por mim, mas porque Jesus Cristo estava em mim, porque o Espírito operou através de mim. Então ele tem o cuidado de dizer o seguinte: eu só sou o instrumento. Quem fez mesmo foi o Espírito que está através de mim. Ele não se vangloria, em hipótese nenhuma, de si mesmo, mas ele sempre atribui tudo aquilo que ele faz ao poder que opera nele, que é o poder de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Eu vejo muitas vezes a pessoa se vangloriando: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O poder de Deus que opera na sua vida é que faz isso. Amém? Então, ele diz: olha o que Jesus fez através de mim. E esse trabalho, ele diz assim: eu sempre, qual foi o meu trabalho? Levar os gentios à obediência a Cristo. Obediência e fé são sinônimos, praticamente. Porque se você acredita, qual é a relação? Fé é acreditar. Então, se você acredita naquilo que Jesus ensinou, naquilo que ele prometeu, naquilo que ele disse para você fazer, você vai cumprir, ou seja, você vai obedecer aquilo que Jesus ensinou, determinou, direcionou, todas essas coisas. Então, obediência e fé são praticamente sinônimos dentro da Bíblia. E aí Paulo diz: eu sou ministro de Jesus Cristo, de Deus, né, para os gentios, para que os gentios obedeçam, para que os gentios tenham fé, para que os gentios estejam em Jesus Cristo. E aí ele fala das três formas, e isso não mudou. Não mudou. Ele fala das três formas que Jesus opera através dele. Primeira forma, está aí nesse texto, eu não vou repetir o texto, ok? Depois você releia o Romanos 15, dos versículos 14 a 21. Pela palavra, pela pregação da palavra. Essa é evidente. Ele sempre pregou o evangelho, ele diz: eu preguei o evangelho para todas essas pessoas. O segundo, pelas obras. Não, obras não salvam, mas sim, obras são a expressão da palavra de Deus que habita em você e que te incita, que te orienta, que te ensina e que te traz amor para fazer o bem para os outros, né? Tiago diz isso. Fala quem é você em Cristo através só da palavra, que eu falo para você quem eu sou em Cristo através da palavra e de obras. Então, Paulo diz isso: as obras, sim, que vêm através da sua vida, mostram que a palavra entrou em você, mostram que a palavra tem efeito em você. E a terceira, por sinais e prodígios do poder que vem do Espírito Santo. Esses sinais e prodígios do poder, o poder do Espírito Santo, vamos entender de duas formas aqui. Primeiro, sem o Espírito Santo, não tem convencimento da palavra, ou seja, as pessoas não se converteriam. Então existe o poder do Espírito Santo que opera através da vida de Paulo, em que ele prega a palavra e as pessoas se convertem, ou seja, o Espírito convenceu aquelas pessoas. E o segundo é sinais e prodígios mesmo. Eu não tenho como passar por todos os sinais e prodígios que aconteceram através da vida de Paulo, mas leia o livro de Atos e vocês verão que são inúmeros, Eu posso lembrar de alguns aqui, do rapaz que estava na igreja lotada, e ele estava, acho que numa janela, e ele dormiu. Cuidado quando você dorme no culto, hein? Toma muito cuidado com isso. Ele caiu da janela e morreu. E Paulo ressuscitou.
na questão do barco, ele profetizou, olha, ninguém vai morrer aqui, ninguém morreu. Paulo curou muitas pessoas. Agora, esses sinais e prodígios que aconteciam através da vida de Paulo, de todos os apóstolos, aí é meu entendimento, eu entendo que foi algo muito sobrenatural para aquele momento. Eu não deixo de acreditar que aconteçam essas coisas ainda nos dias de hoje, mas não com tanta intensidade como aconteciam naquela época, porque existia um propósito muito específico para aquela época. Existia um propósito de espalhar a base aonde nós edificamos. Nós edificamos através da base que eles lançaram. Então sim, existem hoje curas, existem hoje muitos milagres, mas não como existiam naquela época e não da forma que são passados. Aliás, como eu posso dizer, esse desleixo na hora de passar a quantidade de milagres que acontecem dentro de uma igreja, e eu vou usar desleixo para não usar palavras mais agressivas, é que muitas vezes estão afastando as pessoas da igreja, porque muitas vezes nós sabemos que aquilo não é verdade, que aquilo é obra só da intenção humana de prender aquela pessoa naquele lugar, principalmente por causa de dinheiro. Então, esse desleixo com a obra de Deus afasta as pessoas. Então, isso acontece sim nos dias de hoje, mas falar que acontece nos dias de hoje, como acontecia naquela época, não acontece, porque são propostas diferentes para momentos diferentes. Vocês precisam entender o plano de Deus, precisam entender a palavra de Deus. Então, pastor, sua oração não tem poder? Tem poder a minha oração, tanto quanto a sua oração tem poder. Nós somos sacerdotes, e se nós estivermos juntos no mesmo propósito, eu creio que uma pessoa, por exemplo, pode ser curada. Mas eu posso te dizer que algumas vezes nós oramos, eu, minha esposa, talvez você, para que pessoas fossem curadas e elas foram. E em outros momentos nós oramos para que pessoas fossem curadas e elas não foram. Ou nunca aconteceu isso com você. Ou seja, é a misericórdia de Deus que produz esse milagre. Sim, sempre nós vamos orar para que isso aconteça. Essa é a função da igreja. Olha, traga aqui os presbíteros, traga aqui os pastores, traga aqui os sacerdotes, traga aqui as pessoas para que a gente possa orar para que essas pessoas sejam curadas. Essa é a nossa função, é uma das nossas funções. Agora, não quer dizer que todas as vezes que nós oramos, as pessoas são curadas. Isso é uma mentira, se você falar que isso acontece. Não é real. Então, por vezes, eu orei e pessoas foram curadas, e outras vezes não. Porque se trata, não é da minha oração ou da sua oração. Claro que isso influencia, claro que isso é importante, mas trata-se da decisão da cura, por exemplo, dessa pessoa, da misericórdia de Deus. E não do que você diz, não do que você determina. Desde quando você determina alguma coisa? Você pede e Deus opera. Aí, se você pedir tocar o coração de Deus, tocar a vontade de Deus, tocar o favor de Deus, aí ele vai operar ali e aquela pessoa provavelmente será curada. Aliás, nós nem sabemos também se muitos dos que não são curados não é melhor, porque é a vontade de Deus, ele vê todas as coisas, ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. É Deus, ele é Deus, nós somos homens, então nós precisamos entender qual é a nossa função. Sim, eu vou repetir, para que você não fale que eu não falei outra coisa. Sim, sempre nós vamos orar. Sim, eu acredito que milagres acontecem, mas também sim, eu acredito que naquela época existia muito mais do que nos dias de hoje, porque os momentos eram diferentes. Naquele momento, os apóstolos estavam lançando a base do plano de Deus. Então, não é que hoje não aconteça, mas não aconteçam com a intensidade que você vê aí em mídias, ok? Amém? Se você tiver algum desconforto em relação a isso, me liga depois, manda um WhatsApp e a gente conversa sobre essa questão e eu te mostro na palavra de Deus que isto é uma realidade. Mas vamos em frente. Então, Paulo diz que ele pregou o evangelho, ele mostra onde ele foi, ele fala assim, ó, eu usei 3 bases, né? Eu preguei a palavra, as minhas obras condiziam com a palavra que eu estava pregando, e o Espírito Santo operou sinais e prodígios, convencendo pessoas a aceitarem Jesus
e também sinais e prodígios para cura, para libertação, para ressurreição e tudo mais. Sim, isso aconteceu no ministério de Paulo. Amém? E aí ele diz outra coisa. É importante falar uma coisa aqui. Tudo isso que Paulo está falando para eles é resultado de mais ou menos 15 anos de ministério de Paulo. Ok? Toda essa expansão, tudo isso que acontece, Paulo fez em aproximadamente 15 anos. Então ele está mostrando para Roma, eu sou um ministro verdadeiro. Eu estabeleci igrejas, o poder de Deus opera assim através da minha vida. E ele fala da expansão. Essa expansão que você lê aí, entre os versículos 17 e 21, eu não conseguiria fazer uma correlação com o território nacional. Mas acredite, é um território imenso. Lembrando que Paulo não tinha mídia, que Paulo não tinha carro, que Paulo não tinha avião. Paulo fazia tudo isso através dos seus discípulos, né, através dos das pessoas que faziam ministério com ele, e ele mesmo ia andando para todos esses lugares. Então, é surpreendente até onde Paulo chegou e da expansão daquele evangelho que veio através da vida de Paulo. E Paulo cita, né, se você pegar aí o versículo 21, não vai projetar de novo, mas ele diz assim, mas antes está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não o haviam escutado. Paulo está dizendo, reafirmando, que ele é um apóstolo para os gentios. E ele cita o texto de Isaías 52, de 13 a 15. Então abre a sua Bíblia comigo. Isaías 52, versículos 13 a 15. Isaías 52, versículos 13 a 15 diz assim: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada, claro, ele está falando de Jesus na cruz, que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou cumprindo mais uma profecia que foi feita desde o Antigo Testamento, que Isaías fez. Todos nós aqui sabemos que Isaías foi o profeta que mais falou de Jesus Cristo, que mais profetizou o Messias. Então Paulo está mostrando que ele cumpre aquela função, porque Jesus veio para ser rei, veio para ser sacerdote, né, rei dos reis, sumo sacerdote sobre todos nós. Então Jesus veio cumprir essa função e ele cumpriu perfeitamente toda essa função. E Paulo está dizendo, olha, eu só estou cumprindo e só estou sendo um instrumento da palavra de Deus e eu quero chegar até a Espanha. Ok, falado isso, o que nós podemos trazer para os nossos dias, né, para a nossa realidade? A primeira coisa, eu vou te trazer uma informação. É uma pena, eu não peguei a base, mas eu vou pegar e eu vou depois projetar nos grupos de WhatsApp se eu conseguir isso. Mas teve uma pesquisa há alguns anos, não sei se foi 2015 ou 16 ou 17, eu não lembro. O Brasil tem mais de 10 mil apóstolos auto-instituídos. Isso é um tremendo problema para o Evangelho, porque nós sabemos que os apóstolos vieram de Cristo, são 12. E nós não lançamos base de mais nada. Você não lança base de mais nada, nem eu. Nós construímos através da base lançada por Jesus em primeiro lugar como pedra fundamental e depois da base lançada por esses apóstolos, dos apóstolos judeus para o povo judeu e de Paulo
para os gentios. Então nós construímos, nós edificamos em cima dessa base. Por isso, pastores e mestres existem. Por isso que evangelistas existem, por isso que missionários existem, para edificar em cima da base lançada por esses apóstolos e da pedra fundamental que é Jesus Cristo. Então a primeira implicação para os dias de hoje é: nós precisamos de um maior entendimento da palavra nesse aspecto. Segundo ponto, você não está lançando nada que é novo. O novo já veio, Jesus Cristo. Talvez seja novidade para aquela pessoa. Ela nunca ouviu falar de Jesus, ela nunca leu a palavra. Claro, nesse aspecto é uma novidade. Porém, você não está lançando nada novo. Nada pode sair da sua boca que seja diferente daquilo que estava na palavra. Ou você está mentindo, está exagerando, está distorcendo. É importante que você saiba disso. 3, e nós falamos sobre isso hoje, a maior parte das igrejas nasceram de casas, de células. É fácil. Nos dias de hoje você tem como exemplo, por exemplo, a China, que eu já falei aqui em cultos passados, que hoje estima-se que tem mais cristãos na China do que nos Estados Unidos, que é o maior país evangélico do mundo. E as igrejas na China são em casas. Ou seja, nasceram em casas. O Irã é a mesma coisa. As igrejas no Irã nasceram em casas. Então a importância de se abrir uma casa, de se falar da palavra, de se pregar o evangelho, de repente vir uma comunidade, futuramente talvez precise ali de um pastor, pastores que sejam pessoas que conheçam a palavra, que sejam doutrinados na palavra, que saibam falar da palavra, não só porque são pastores porque trouxeram pessoas, mas não sabem nada. Então, pastores precisam conhecer a palavra, precisam estudar, sim. Precisam ter o conhecimento daquilo que foi dito, para que não ensine coisas erradas, para que não façam coisas erradas. Que mais? Para a gente poder encerrar, que eu já falei demais. Apesar de tudo isso, apesar de sermos um reino de sacerdotes, apesar de você poder pregar o evangelho aonde você está, a igreja carece de pessoas que realmente desenvolvam e sejam pastores e mestres. Então, nós queremos que os nossos filhos sejam médicos, nós queremos que os nossos filhos sejam engenheiros, que nossos filhos sejam qualquer profissão que você possa imaginar, mas coloca a mão no teu coração e fala: eu vou consagrar meu filho ao Senhor. Deixa que o Senhor conduza ele, porque não existe trabalho mais nobre do que aquele que se dedica à obra de Deus, como Paulo fez, como seus discípulos fizeram. Pedro era casado e não abandonou a sua esposa, mas sim, ele sacrificou muitas vezes para poder pregar o evangelho e assim por diante. Não, a igreja não está, eu não estou aqui para fazer propaganda para que existam novos pastores, blá. Não, eu estou chamando a atenção de você, enquanto pessoa que muitas vezes tem no seu coração que o seu filho seja qualquer profissão que exista, mas em nenhum momento nunca passou pelo teu coração que seu filho fosse um sacerdote de Deus. Pelo meu coração passa isso. E eu sei que esse é um trabalho mais nobre de todos. Você não vê resultados, você não vê nada para aqueles que são verdadeiros. Muitas vezes, assim como Cristo, essas pessoas não têm nem onde recostar a sua cabeça, o que não deve acontecer. Mas esse trabalho salva vidas. Não salva momentaneamente, salva eternamente. Então, meu irmão, eu já falei demais, já tem quase 1 hora de culto. Então vamos orar. Vamos orar para que essa palavra tenha entrado no seu coração, para que essa palavra tenha movido a sua vida, que você tenha adquirido entendimento nesta manhã e que você saia daqui com uma nova forma de pensar. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Meu Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Obrigado por esses ensinamentos. Assim como Paulo ensinou naquela época, hoje ele nos ensina. Assim como a palavra foi lançada, hoje ela nos alcança. Assim como o teu Espírito foi nos dado, hoje ele opera no nosso coração para que nós tenhamos entendimento, para que nós possamos
ter sabedoria. Pai, através de nós, opera o teu Espírito, assim como o Senhor fez através de Paulo. Que nós possamos ter obras dignas da tua palavra e que o teu poder possa operar através de nós, para que muitos se convertam. Senhor, nós entregamos as nossas famílias em tuas mãos, porque não existe lugar mais seguro do que as tuas mãos. E quem sabe o Senhor toca em um dos meus filhos, ou de muitos filhos aqui, para que sejam sacerdotes do Deus Altíssimo, assim como o Senhor determinou. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que palavra abençoadora. Que você seja fiel nos teus dízimos e ofertas, seja fiel, porque está lá o nosso espaço. Eu falo todo domingo praticamente. Vá lá no quadro, lá estão todas as despesas que nós temos. Daqui a pouco a gente vai estar junto naquele lugar e, claro, nós precisamos manter aquele lugar da melhor forma possível para que justamente aquilo que eu falei aqui na palavra aconteça. Nós tenhamos um lugar para nos reunir como congregação, não um templo como era antigamente, não naquelas normas que eram feitas antigamente, que já foram cumpridas e já passaram, mas um lugar onde nós possamos aprender da palavra, confraternizar ali com os irmãos, e dali sair, quem sabe, tantas outras igrejas através de casas. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então saia daqui agora, vai lá para a sala de Zoom, escuta esse último louvor, medite nele, vai para a sala de Zoom, ora com todos os irmãos, para que novas casas sejam abertas, para que de repente ali comunidades cristãs surjam, e quem sabe igrejas. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E eu me prostro diante de ti, porque sei que nada sou sem ti, e eu me rendo, eu me rendo. Prostro diante de ti, porque sei que nada sou sem ti, e eu me rendo, e eu me rendo. E eu me rendo, me rendo, e eu me rendo, me rendo.
te